Se você prestar atenção nisso que eu vou te falar agora, pode mudar completamente a tua vida, a tua intimidade e comunhão com Deus. Então, se eu fosse você, eu ficaria até o final. Porque hoje eu vou falar sobre uma das orações mais importantes que você precisa fazer, que todos nós precisamos fazer e que abre todos os caminhos para a nossa intimidade e comunhão com Deus, que é o que nós mais precisamos. Eu quero falar sobre uma oração que Davi fez no Salmo 51, que diz assim, ó, abra sua Bíblia aí no Salmo 51, versículo 1 em diante. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha só isso, no versículo de número 4. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Então veja só, deixa eu compartilhar isso aqui com você. Essa foi uma oração que Davi fez quando ele foi abordado pelo profeta Natã depois de ter cometido o pecado de adultério com Batseba. Vieram muitas consequências. Bom, vamos lá. Davi perdeu a cabeça e provocou o assassinato do esposo de Batseba. 2. Um bebê morreu. 3. Davi experimentou uma decadência espiritual como nunca antes na sua vida. E 4. A família de Davi nunca mais ela foi a mesma. Deus ele perdoa os pecados, mas as consequências elas acabam vindo, até mesmo para o nosso aprendizado, né? Mas deixa eu falar para você, diante de tudo isso que Davi passou, ele mostra uma virtude, e isso é um pouco daquilo que faz com que Davi continue sendo o homem segundo o coração de Deus. Nesse Salmo 51 que a gente acaba de ler, Davi ele reconhece completamente o seu pecado. E não apenas reconhece, mas Davi ele está arrependido. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, o pecado ele vai trazer consequências. Esfriamento espiritual, algumas áreas da nossa vida serão afetadas, até mesmo para nós aprendermos a lição e nunca mais querermos nos envolver com aquilo. Mas o que eu quero destacar aqui é a oração do arrependimento de Davi. Ele fala, mais uma vez enfatizando aqui, no versículo 4, ele diz: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal aos teus olhos. No versículo anterior ele diz que o pecado dele estava sempre diante dele. Como assim? Aqueles pensamentos, sabe, que ficavam perturbando por conta de tudo aquilo que ele fez e as consequências do que estavam acontecendo por conta daquele pecado que ele cometeu. Provocar o assassinato do marido de Batseba, o bebê, infelizmente, pelo qual ele jejuou durante 7 dias, mesmo assim morreu. E os fatores familiares que começaram a acontecer, a turbulência familiar. Então, aquela acusação ficava diariamente, dioturnamente, na cabeça de Davi, no coração de Davi. O meu pecado está sempre diante de mim. E há muitas pessoas que passam por isso, né? O que ela fez, o que ela vem fazendo, está sempre lhe acusando ela, está sempre na mente, está sempre no coração, causa uma perturbação. Mas a única maneira de se livrar de tudo isso é você apresentar para Deus um coração arrependido, uma oração arrependida. A Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa, é importante você entender isso, não é só se arrepender. Aquele que se arrepende e deixa, alcançará misericórdia. Então Davi reconhece diante de Deus, contra ti somente pequei. E fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Ou seja, Deus, tudo que o Senhor falar ao meu respeito, o Senhor está completamente certo. O Senhor é completamente justo. Eu pequei contra ti, eu errei, eu falhei. E ele estava arrependido. Davi, espiritualmente falando, ele estava agonizando. Você sabia que há muitas pessoas que espiritualmente estão agonizando porque não têm apresentado a Deus ainda um coração arrependido. Arrependido por algo que fizeram,
Às vezes não é um adultério, pode ser, mas às vezes é um furto, um roubo, às vezes é uma mentira, uma calúnia que foi inventada, às vezes é uma situação ruim que você criou entre pessoas e colocou inimizades contra elas, ou algo que de repente só você, alguém, ou só você e Deus sabem. Enfim, o que eu quero te entregar aqui é que você precisa se arrepender e apresentar a Deus em oração um coração arrependido. Essa, eu posso dizer para você que é uma das orações, se não a oração mais poderosa que existe para abrir o teu caminho de comunhão com Deus. Não adianta querer jogar debaixo do tapete. Não adianta querer dizer, eu perdoei, Senhor, e ficar por isso mesmo e você não consegue, ao menos, olhar no olho daquela pessoa a quem você diz que perdoou, a quem você precisa também liberar perdão. Isso é importante. Ter o pedir perdão e o liberar perdão. Então são duas situações que muitas vezes você está envolvido nelas. E isso, se você não faz, vai levando você a uma agonia espiritual. Porque um coração que não está arrependido não tem como ter comunhão, não tem como ter intimidade com Deus. Quando Pedro é perguntado sobre o novo nascimento, ele diz: arrependei-vos e sejais batizados. Ou seja, reconheçam as suas falhas, os seus pecados e que o seu modo de viver não agrada a Deus. Faça uma conversão. O que é a conversão? Você está indo aqui numa estrada, você percebe que aquele caminho não é o correto. Então você vai fazer um retorno para pegar o caminho certo. Isso é conversão. Então faça uma conversão. Arrependimento é uma conversão. Ou seja, uma mudança de rumo. O caminho que você está pegando não é o certo. Então mude a rota e pegue o caminho de Deus. É o arrependimento. Arrependei-vos e sejais batizados. Gente, essa é uma das orações, se não a oração mais poderosa que existe para nós termos comunhão com Deus. Certa vez Deus falou a respeito, através, melhor dizendo, não a respeito, através do profeta Isaías. Esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Por quê? Porque não estava arrependido. Nós temos muito a aprender com essa oração de Davi. Veja só o que ele diz nos versículos seguintes. Ele pede assim, a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renovas dentro de mim o espírito reto. Esse é o versículo 10. 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Meu Deus do céu, ele está clamando a Deus para não retirar a presença dele, de Davi. E o 12 diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Pelo que ele pede aqui, ele tinha perdido a alegria da salvação. É tão sério a decadência espiritual que o pecado leva uma pessoa, o declínio, a falência espiritual, que ela perde a alegria da salvação. Aquele céu tão desejado, aquele céu tão almejado, agora ele se torna indiferente. Ele perdeu a alegria da salvação. Ele perdeu a alegria de um dia poder estar na eternidade contemplando o Pai face a face. E há muitas pessoas que estão assim, um tempo atrás foram uma bênção na igreja, no corpo de Cristo. Se afastam de uma tal forma que perde o brilho, sabe? Perde aquela essência de Cristo. A igreja se torna como um ambiente social qualquer para essa pessoa. É indiferente ir ou não, é como se fosse um restaurante, um cinema, um shopping, uma praça, né? Se torna um lugar qualquer, um ambiente de comunhão com o povo de Deus, o ambiente onde Deus se manifesta, onde a presença de Deus vem. Ela se torna um lugar comum para esses que perderam a alegria da salvação. É muito perigoso o caminho do não arrependimento. Davi pede a Deus: me dá novamente a alegria da salvação. Eu imagino que, apesar dele ter escrito essa oração, mas isso que ele fez cotidianamente, por vários dias, e em lágrimas, viu? Eu acredito plenamente que Davi fez essa oração vários dias em lágrimas, em prantos. Por quê? Porque ele amava o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, estou encerrando. Há lugar em Deus para você. Há lugar em Deus para você. Por mais que o inimigo te acuse e diga que você não presta, porque essa é uma das estratégias dele, acusar e acusar e acusar, até você não ter mais forças para orar. Por mais que ele diga que você não presta, que você não vale nada, que teu pecado não tem perdão, que não tem mais jeito para você, eu estou aqui como ministro do Evangelho para dizer para ti: há lugar em Deus para você. Há lugar em Deus para ti. Há perdão de Deus para você.
Deus está te esperando em uma sincera oração na presença dele, para você derramar a tua alma, ele te lavar com o sangue de Jesus, perdoar todos os teus pecados e você ser restaurado, restaurada à presença dele. Não se ache como o único que não merece perdão de Deus nessa terra. Há perdão de Deus para ti. Para fechar, aquele ladrão, aquele salteador que estava à direita de Jesus, ele só disse assim: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Essa frase que ele disse para Jesus estava carregada de arrependimento. Sim, Jesus viu isso. Deus viu isso. E Jesus disse: em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Houve arrependimento. Houve perdão para aquele homem. Há perdão de Deus para você. Deus está te esperando. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu creio que essa palavra veio para mudar completamente a vida dessa pessoa. Meu Deus, e o meu desejo, o desejo do meu coração aqui nesse vídeo, é que milhares de pessoas tenham acesso a esse vídeo, porque foi diferente de todos que nós já colocamos aqui. E é um vídeo que pode levar muitas pessoas ao arrependimento. Pai, em nome de Jesus, ajuda a espalhar essa mensagem, que muitas e muitas pessoas tenham acesso e possam encontrar em Ti um lugar de perdão, um lugar na Tua presença. Há pessoas que entenderam, Pai, que precisam apresentar a Ti um coração arrependido. Então, em nome de Jesus, eu te peço, a esses que oram comigo, recebe, meu Deus, a oração sincera dessa pessoa, porque após esse vídeo, ela vai procurar um lugar para orar e buscar a Ti. Eu sei que haverá restauração para dezenas e milhares de pessoas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Posso dizer para você que esse foi um dos vídeos mais importantes que eu já coloquei aqui no Aquecendo o Coração. Eu gostaria que você fizesse seu papel. Você enviasse para centenas de pessoas, o máximo que você puder. Muitos que ouvirem essa mensagem aqui vão encontrar arrependimento, vão ser restauradas, desviadas vão voltar, pecadores vão se arrepender, pessoas vão entregar suas vidas para Jesus. Deus e eu contamos com você. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha. Obrigado pela sua atenção e até amanhã.